graça e paz. Eu sou Dani Siqueira e esse é o Notícias do Reino, um espaço dedicado a tudo que diz respeito ao Reino de Deus e à sua justiça. É possível assistir esse conteúdo também em nossa página do YouTube, TS Produções Web. Se inscreva em nosso canal, deixe seu like, aperte o sininho para ser avisado toda vez que colocarmos um vídeo novo e compartilhe a mensagem do Reino de Deus. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Essa foi uma indagação de Jesus a Salomé, mãe de Tiago e João, que pediu um favor a Jesus, reservar uma posição privilegiada no reino de Deus aos seus 2 filhos e também discípulos de Jesus. E segue o diálogo. Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não compete a mim concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Vemos que o pedido de uma mãe bem intencionada revela a ambição por glória e poder, típica dos seres humanos, que desencadeia indignação nos outros discípulos. Ou seja, está ali diante dos olhos de Jesus uma competição entre os seus. E na sequência, Jesus dá uma aula do que é o reino de Deus. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Veja que no reino de Deus a humildade é preponderante. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Veja, o cálice do Senhor não significa ambição por um reino terreno e transitório, mas muitas vezes ter que abrir mão da própria vontade em prol do outro, para uma glória que é eterna. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo a vocês que, desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Jesus tem uma aliança conosco, com todos que foram comprados por um alto preço, o preço do seu sangue derramado naquela cruz, e que estão limpos, uma vez que foram perdoados pelo sincero arrependimento, e assim tem esse vínculo de amizade com Ele, amizade que profende uma intimidade e cumplicidade com o Mestre, que chama para si e ensina, e vem nos ensinando pacientemente, por vezes disciplinando a verdade, mas para não sermos condenados com o mundo. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós. Até que o Senhor Jesus completasse sua missão aqui na terra, a Bíblia diz que ele foi tentado de todas as formas, porém sem pecado. Mas para que a obra de Deus se consumasse, Jesus teve que beber um cálice que ele não queria beber. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Nunca conseguiríamos mensurar o que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estava sentindo, quanta angústia e desespero diante da dor iminente. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora puderam vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. No momento que mais precisou, não tinha ninguém com quem pudesse contar. Ficou sozinho. Mas Jesus está nos ensinando que mesmo nos momentos mais difíceis, devemos confiar em Deus, vigiar e orar, pois não existe essa de super crentes. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade.
E para que oramos? Para apresentar a Deus nossas petições, mas para que a vontade dele se cumpra. E quando a vontade dele é muito difícil de aceitar e de ter que passar, o Senhor Jesus nos mostra, na prática, que devemos permanecer firmes como ele e até o fim, e cumprir a nossa missão ou propósito de Deus para cada um de nós. Tome a sua cruz e siga-me. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. E ainda passou pela dor de ser traído por um amigo. Jesus nos ensina que em momentos de grandes lutas e dificuldades não devemos nos entregar. Saia dessa inércia. O momento é de lutar e torna-se necessário se levantar. Aqui vou dar uma ênfase à palavra inércia, o significado de inércia. Na física, resistência que a matéria oferece à aceleração. Na química, propriedade que possui uma substância de não reagir em contato com outra. Então saia da indiferença, da moleza, da prostração, da frieza, da negligência, do abatimento e da fraqueza. Segundo a lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, para vencer a inércia dos corpos, é necessário que eles recebam a ação que modifique seus estados naturais, ou seja, é a resistência de um objeto em mudar de estado. Essa tendência somente é alterada quando uma força externa age sobre o corpo. Aquela situação foi tão forte para os discípulos que eles não conseguiram reagir. Foi mais forte do que eles. Sendo assim, existe uma necessidade de uma iniciativa de nossa parte em direção a Deus e a Jesus, para que Ele venha agir sobre a nossa maior dificuldade e nos fortalecer, que foi o que Jesus fez. Na primeira oração, Jesus manifestou ao Pai a sua vontade, dizendo que não queria beber aquele cálice. Mas ele sabia que isso não seria possível. E mesmo assim continuou e orou segunda vez e terceira vez. E em todas as vezes se colocando reverente e em obediência à vontade do Deus Pai. Está difícil? Ore, mas ore insistentemente. Porque assim como Jesus, você pode estar se sentindo angustiado, desesperado, traído, abandonado e solitário. Mas o Deus que é fiel e justo não nos abandona. Mesmo que como parte de nossa missão aqui na Terra, provisoriamente, tenhamos que passar por algumas aflições. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Quero lhe dizer que nós não estamos órfãos. Temos um Pai que cuida de nós, mesmo em meio ao caos. Ele cuida. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. É uma fé racional, uma iniciativa que vai de nós e uma força e poder que vem. Como disse o apóstolo Paulo, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Lembre-se, Jesus teve um traidor, abandono, humilhação e morte de cruz, mas ele venceu e está assentado à direita de Deus Pai e virá e julgará o mundo. E ele é a nossa referência e esperança e deixou um legado para nós, de mais que vencedores nele. Na missão de Jesus, tinha um cálice que ele não queria beber, mas era necessário para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. E ele só foi na frente, pois vou preparar um lugar para vocês. Então, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Aleluia, glória ao Senhor por mais esta mensagem. E vamos agora ao nosso quiz bíblico para testar os seus conhecimentos e curiosidades bíblicas, o nível médio. Na história da Bíblia, com quem Deus estabelece a primeira aliança com a humanidade? Letra A, com Adão. Letra B, com Noé. Letra C, com José. Letra D, com Abraão.
resposta correta está na letra B. A primeira aliança estabelecida por Deus com a humanidade encontra-se em Gênesis 6, 18 e 19, que diz: "Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos." Pergunta número 2. Como Adão quebrou a aliança com Deus, deveria morrer. Adão, porém, não morreu, mas Deus matou um animal no seu lugar. Isso é um símbolo e tipologia do sacrifício de Cristo em nosso favor. Que animal foi esse? Letra A, um cordeiro. Letra B, uma cobra. Letra C, uma ovelha. Letra D, um leão. Resposta correta é a letra A, um cordeiro. Em Gênesis 3:21, o Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Em Apocalipse 13:8, e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que, desde a fundação do mundo, não tiveram seus nomes escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto. Sendo assim, Deus sacrificou um animal para cobrir o pecado deles, Adão e Eva. Desde o princípio, Deus declarou que o pagamento pelo pecado é a morte, e assim o sangue foi derramado para cobrir o pecado. Vamos à terceira pergunta. Quais devem ser as 3 atitudes dos seguidores de Jesus? Letra A, arrependa-se, leia toda a Bíblia e ajude os pobres. Letra B, consagre-se, mude de vida e aprenda a perdoar. Letra C, oferte todos os seus bens, faça o bem e confie no Senhor. Letra D, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga Jesus. Resposta correta, letra D, que está em Lucas 9, 23 e 26. Jesus diz a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. A pergunta número 4. Complete o texto bíblico que está em João 1, 29. Eis o Cordeiro de Deus. Letra A, endireitem o caminho do Senhor. Letra B, ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Letra C, que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Letra D, que tira o pecado do mundo. A resposta correta está na letra D. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então vamos agora para a pergunta número 5. Qual o nome do jardim onde ocorreram os últimos eventos que precederam a prisão do Senhor Jesus? Letra A, Jardim do Éden. Letra B, Jardim Getsêmani. Letra C, Paraíso. Letra D, Jardim Rosa de Saron. A resposta correta está na letra B, Jardim Getsêmani, que significa prensa de azeite, ou seja, local de esmagamento para conseguir o suco da fruta. Era um jardim situado no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, atual Israel. Então fiquem na paz que só o Senhor pode dar e até a próxima, se Deus quiser.